Olá, meu amigo do Poder Criativo. Nós estamos de volta com essa intenção de lembrar que é você o criador da própria vida. Hoje nós trouxemos um tema meio esquisito, né? Difícil de lidar, e difícil de lidar exatamente porque, na verdade, nós não somos criados para lidar com os sentimentos, não é? Quiçá os sentimentos mais difíceis. Quando a gente é pequenininho, né? Nós somos ensinados a aprender o A, I, O, U, né? Como é que as coisas funcionam, pega aqui, põe ali. A gente é ensinado muito desenvolvido nos aspectos mentais e nos aspectos de comportamento que são adequados, não é assim? Faz assim que isso é bom, tal. Ninguém ensinou a gente, ninguém chegou pra gente e falou, olha, hoje nós vamos falar de emoções, de sentimentos, nós vamos poder lidar com aquilo que realmente nos move as vísceras, que nos movimenta a alma. Não, isso ninguém ensinou pra gente, não é comum, não é verdade? Então, aquilo que é raiva, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, a raiva e as suas faces, as várias faces da raiva, quem é que conhece, né, gente? Ninguém conhece, porque na verdade, aquilo que a gente sente desde muito cedo ali na nossa história de pequenininhos, já vem assim, que feio, né? Não pode sentir raiva da mamãe, não pode sentir raiva do papai. A gente não é estimulado a entender a raiva, a perceber como ela se dá no nosso corpinho, a entender que a gente tem várias outras formas de expressão sem colocar a raiva para fora de uma forma inadequada. Então, como a gente não aprende a lidar com as emoções, imagine a dificuldade maior que é lidar com a raiva, porque ninguém aprendeu a fazer isso de uma forma adequada, bem-vinda, não é? Uma coisa que todo mundo pode ter, vamos dizer assim, lucro, né? Porque nenhum represa, nem o outro ganha um murro, um chute, mesmo quando a gente é pequenininho, que até é desculpável, né? Na verdade, nesse momento, o que a gente espera é que você ouça todas as faces falando em torno de você sobre a sua raiva. Então, vamos começar pensando no valor que tem a raiva e nos disparadores. Então, quando a gente é criancinha, a gente tem raivas muito próprias. A raiva de uma criança, ela pode acontecer tão somente por conta daquilo que ela quer, do desejo dela não ser obedecido pelos pais, porque é assim que a criança pensa, que o que ela quer, ela deve ter, que o que ela quer, tem vontade, né? Seja lá o que for, em qualquer hora, mesmo que apropriado ou não, a criança busca a realização do seu desejo. Quando um pai, por consciência, não é que esteja negligenciando a criança, não, por consciência, se o pai diz, olha, não é o mais adequado agora, não, a simples palavrinha, né? Não, nesse momento a criança desenvolve uma raiva. Então, nós estamos falando agora de uma criança que sequer foi ultrajada, teve alguma descompensação, não. Nós estamos falando daquela criança que vivia bem e que houve um não para um desejo. Naquele momento, ela já pode disparar uma raiva. Isso mesmo, então ela já fica muito nervosa. E o que acontece quando a criança é bem pequenininha? Que você conhece, todos nós conhecemos, ela fica louca, ela se joga no chão, não é verdade? Ela se esparrama toda, ela briga, ela chuta, ela bate, ela fica zangada e expressa esse nervoso, essa emoção em todo o seu corpinho e em todo o ambiente. Ela espalha essa raiva, ela não quer saber. Ela vai para cima. Por quê? Porque nesse momento ela não tem muita noção do quanto isso é bom, do quanto isso não é, do que isso vai trazer para ela. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela então já pensa, reflete, ela já vê que de alguma forma isso pode não trazer muitos benefícios para ela, não é verdade? Ela já começa a achar que talvez não seja bom, além
das influências, porque quando ela esparrama, quando ela começa a pôr os bofes para fora, aí vem o pai, vem a mãe, contendo essa raiva. E claro, adequadamente colocando para a criança que nesse momento não pode fazer isso, que ela não pode bater na mamãe, e tá certo, não tá errado. Mas esse ensinamento, essa ação dos pais sobre a criança vai dando a ela o quanto, a ideia, né, do quanto não é ideal que ela expresse a raiva. Tão pouco que ela sinta. Esse é um dos maiores problemas, porque sentir a raiva é feio. Ali começa um grande momento na vida da criança. Então, agora a gente está separando o que é sentir do que é atuar na raiva. Então, uma face da raiva é o sentimento. Ora, pois, todos nós sentimos deliberadamente, seja lá qual for esse disparador, nós podemos ter uma raiva, sim. É direito nosso sentir raiva, é da natureza humana. Além disso, temos a atuação da raiva. Sim, esse é um outro momento. E nesse momento a gente pode pensar, é certo atuar na raiva? Está correto deixar que a raiva se espalhe? Claro que não. Logo, essa é a realidade. Nós começamos lá pequenininhos, misturando atuação com sentimento. Quando a mamãe fala, é feio sentir raiva e nós queremos tanto agradar a mamãe, ali a gente já vai saindo fora e entendendo que os nossos sentimentos precisam ficar escondidos, guardados dentro de nós. O que acontece quando a gente represa essa raiva? Quando a gente guarda essa raiva dentro de nós? Mais uma face da raiva talvez seja a gente olhar agora o que ela faz no nosso corpo, minha gente. Porque ela é dura na queda, ela é uma explosão. Quando você tem raiva, a raiva estoura você, ela envenena você. Às vezes, você vai saber bem do que eu estou falando, às vezes a gente está numa reunião com amigos, ninguém está querendo machucar ninguém, nada disso, só que alguém levanta, sei lá, massacra o seu dedinho do pé, pisa ali sem querer, mas dói. A reação imediata de quem recebeu o pisão é fazer uma coisa assim, dá um tempo, fica longe, não se aproxima. Por quê? Porque sobe uma coisa de defesa, que alguém me machucou e vem uma raiva. Todo o corpo fica envenenado por aquilo. Às vezes a pessoa que pisou no pé da gente fica até querendo, não, desculpa. A gente fala depois dá um tempo, deixa o veneno baixar para eu poder conseguir olhar para você com novos olhos, olhar para você com um pouco mais de alegria, de tranquilidade, de serenidade, sem a minha raiva. Naturalmente, a raiva vem. Então a gente tem essas raivas pequenas, rápidas, nós temos sim. Mas será que nós temos raivas antigas, raivas que nos acompanham ao longo de uma vida? Eu convido você a pensar um pouquinho qual foi a raiva da sua vida. O que é que você viveu que definitivamente te provoca uma raiva ou provocou uma raiva que fica de alguma forma instalada. Ela não fica momentânea e perceptível. É diferente. É uma raiva que anda com você ao longo da sua trajetória. Quando a gente é pequenininho, a gente pode ter milhões de raivas e guardá-las dentro de nós de uma forma que nem a gente percebe mais. Só que ela fica instaladinha no corpinho e na forma da gente lidar. Parece que isso não é muito importante, mas quando eu ando pelo mundo com essa raiva, o que acontece comigo? Eu exalo essa raiva. Eu exibo essa raiva mesmo quando eu não devo, mesmo que a pessoa não tenha me provocado à altura de sentir uma raiva. Mas ela está na minha voz, de uma forma tensa, ela pode estar no meu jeito. Já viram gente que bate as coisas? Vai pôr o negócio aqui, pá! Vai pôr o negócio ali, pá! Não sabe colocar, tem uma tensão nas mãos, tem um peso a mais na mão, então tudo que pega bate, vai fechar a porta, bate.
vai falar com alguém com uma tensão desnecessária. Essa raiva, ela às vezes fica no corpo da gente. Quando a gente lida com a raiva no corpo, é imprescindível que a gente se dê conta do que ela faz. Então, os sintomas mais comuns, né, tem gente que faz uma úlcera, quando a raiva fica descarregando ali no estômago durante muito tempo. A gente pode ficar deprimido de tanta raiva que a gente passou, porque a gente vira a raiva pra gente e ela nos deprime. Olha, a raiva, ela é tão dolorida porque tem gente que faz, às vezes, uma dor na perna por conta de uma explosão. A pessoa não pode andar durante uma meia hora ali, uma hora, de tanta dor que sente. Às vezes no pulso, no punho, às vezes a raiva anda. A gente estoura, faz bolhas, faz coisas porque ela envenena a gente. Agora, tem um detalhe na raiva que é imprescindível a gente olhar. Além desse estado corporal de desarmonia que a gente fica, e aí, tô com a raiva guardada? Miriam, essa raiva de muito tempo, essa raiva que tem andado comigo, ela fica me dando isso? Ela fica. Você vai tomar o seu banho, você põe sua roupa, você vai pra rua, você vai trabalhar, você volta, você vai dançar, você vem, você conversa com um amigo, não importa. Esse estado raivoso fica atingindo essa máquina que é o seu corpo e acaba trazendo a você um desgaste comumente. Então você pode estar mais cansado, você pode estar mais pesado, sem paciência, porque tem ali alguma coisa que disparou essa raiva e que você não solucionou. É horrível, né? Mas muito comum. Nós temos uma raiva e andamos com elas muitas vezes. Isso é duro da gente olhar, porque nós não estamos livres. Conforme a gente vai com esse corpinho parecendo uma bomba para o mundo, o que a raiva vai provocar? Mais uma face da raiva. A gente tem os disparadores da raiva, a gente tem a raiva no corpo, mas a gente tem a raiva no relacionamento. Então, uma raiva guardada que venha a ser exteriorizada, ela é altamente perigosa, porque ela vai funcionando, sim, como que um armazenamento. E ela pode explodir. Isso pode gerar uma perda do emprego, por exemplo, uma pessoa que no ápice de uma raiva guardada descarrega na pessoa errada aquilo que já era de muito tempo. E aí ela perde o emprego, ela desfaz uma amizade. Então a raiva, ela tem um poder destrutivo e também autodestrutivo. Porque quando ela está num estado muito violento, a gente se debate, a gente se bate, a gente não se conforma, dá uma coisa, a gente não tem poder de concentração. Não é horrível? A gente não é dono da raiva, a raiva é que passa a mandar na gente. Meu convite agora para você é que você olhe o que tem em você neste momento, o que é que tem na sua vida, quanto tem de raiva em você, quais são os seus disparadores, porque diferentemente pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes você pode ter um disparador claramente numa situação de ciúme. Nossa, se alguém me provocar um ciúme, eu fico uma fera, e aí você dispara. Tem gente que pode querer ter uma sensação de perfeição que não tem, então sempre que alguém lhe mostra, faz uma crítica, um julgamento, pontuando alguma coisa não boa, a pessoa põe a raiva para fora. Nós podemos olhar para vários disparadores. Qual é o seu? De que forma você se sente com uma chavinha fazendo clé-clé e abrindo para uma raiva que você tem dentro de você? O que é que elicia a sua raiva? O que é que provoca a sua raiva? É preciso que você olhe para dentro e veja. Os disparadores, eles podem ser inúmeros. Você talvez nem saiba o que é que provoca a sua raiva, mas é indispensável que você descubra qual é o disparador mais comum para você.
O que é que definitivamente mexe com você? Quero te avisar assim que um dos mais no ranking é a humilhação. Quando alguém tortura, às vezes não precisa ser com a gente, sabia? Às vezes não precisa ser com a gente, mas quando a gente vê uma atitude de sobrepujar alguém, aquilo sobe, né? Mexe com a gente e a gente se envenena deliberadamente. Naturalmente, além dos disparadores, do que a raiva faz no corpo, do risco que a raiva traz para as condições sociais, nós temos ainda essa ideia da raiva que cobre uma dor. Isso mesmo. Qual é a situação em que você pode colocar uma raiva cobrindo uma dor? Essa é mais uma face da raiva. É doído, mas é lindo. Às vezes a gente tem uma situação dolorida e ao invés da gente ir para a dor, a gente fica na raiva. Vou dar um exemplo. Então vamos supor que você vá a uma festa de aniversário e tal, e aí 2, 3 amigos, muito amigos teus, tal, te rejeitam. Tratam você mal, não querem conversar com você. E aí você vai para raiva. Esses caras também. E aí você é capaz de falar 1001 de cada um, que nós somos mesmo, né? Mas se você levantar a raiva um pouquinho, o que é que tem lá dentro? O que é que tem lá embaixo da raiva e que você não quer sentir? Dor de rejeição. Logo, muitas das raivas que nós temos nos servem, ela tem essa face de nos servir exatamente nesse ponto, para que a gente não sinta o sentimento que está embaixo, a dor que está embaixo, que normalmente é um abandono, uma rejeição, uma troca, qualquer coisa dessas que doem muito. Uma questão importante para a gente falar agora é sobre como lidar com a raiva, já que ela é da natureza humana. O que a gente pode fazer? Nada mais do que o óbvio. Primeiramente, você tem que saber qual é o seu disparador. Você sabendo qual é o seu disparador, você já ganha mas anos-luz de saber o que é que de fato provoca a sua raiva. Você já está com ela ali, olha, eu estou indo lá, naquele lugar costuma acontecer tal coisa, o que é que eu posso fazer para não perder o meu equilíbrio, para ficar na minha? Primeira coisa, respirar. Exatamente. Você já sabe, vem o disparador, você respira profundamente, porque uma das primeiras questões trazidas para o corpo quando a gente tem raiva é que o coração acelera. Se o seu coração começa a acelerar, ele vai bombar mais. E no que ele vai bombar mais, a raiva vai aumentar. Então a primeira coisa é controlar a sua respiração, controlar o seu coração. Soltar o ar muito devagarzinho e sentindo suas mãos. Ponderar, será que eu estou vendo certo? Eu não vou agir agora, eu vou fazer isso até amanhã. Vou perguntar para você aqui, ó, no pé da orelha, quantas vezes você escreveu um e-mail do qual você se arrependeu de ter batido no enviar? Quantas vezes você escreveu um e-mail, guardou e falou, amanhã eu mando, e no outro dia você tirou aquela frase, mais aquela frase, mais aquela frase, porque faltava bom senso na hora daquela raiva. Quantas relações você poderia ter estragado se a raiva fosse a sua dona? Bacana, né? Então, respirar, conhecer o seu disparador e dar um tempo para esse veneno sair de você é a melhor coisa. Vocês sabem que minha mãe conta uma história que ela estava segurando minha irmãzinha e minha irmãzinha falando, solta mãe, eu não vou atravessar, solta mãe, que eu não vou atravessar. Quando ela soltou, ela atravessou, quase morreu embaixo de um caminhão. Minha mãe pegou e quase minha mãe se tornou o caminhão, que ela ia trucidar minha irmãzinha. Isso acontece, tem que tirar a criança nessa hora, porque a raiva é tanto, o ímpeto é tanto, que você perde o controle. E nós não queremos perder o controle, não é mesmo? Então eu espero que você tenha aproveitado um bocadinho das faces da raiva.
da raiva e das faces que ela tem. É natural a todos, mas é extremamente necessário que você volte para você e não perca o seu controle, nem pessoas, oportunidades, a vida como ela pode ser. Nós vamos brindar! Muito bom, brindando aqui com você. Brindando com água pura, porque aquilo que a gente tem como conhecimento, é preciso que se brinde com o que há de mais natural e que leve a vida e eleve a vida. Então nós brindamos com água pura. Lembrando você que a raiva tem as suas faces, que a raiva é natural ao ser humano, mas que ela precisa ter controle, ela precisa ser mediada. Tem raivas antigas que caminham com a gente e que devem ser abertas, são caixinhas onde a gente precisa olhar que dor que está lá dentro para a gente poder soltar tudo o que a raiva nos traz de ruim. A raiva muitas vezes nos defende de um machucado, de um ferimento, nos faz criar um perímetro, mas se defender sempre com essa expressão de raiva não é o melhor, né? Convido você a deixar que o mais bonito, que o amor saia de você. Então olhe o quanto você tem de raiva aí no seu rostinho e tire da frente para as pessoas conhecerem o que você tem de melhor. Não se esqueça, daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas que você mandou pra gente e toda terça-feira, então às 5 horas a gente tem um encontro marcado aqui no Poder Criativo. Obrigada pela sua audiência, até daqui a pouquinho.